Queremos agradecer a Deus por estar outra vez de regresso com seu programa Instituto de Saúde Total. Queremos dar um saludo a todos vocês que nos acompanham neste momento, especialmente aqueles que por primeira vez estão sintonizados com este canal de televisão ou sintonizados com o programa de Saúde Total. Queremos agradecer a Deus porque nos dá a alegria de poder estar preparando este material para que você pueda, como menciona Jesus, ter uma vida em abundância. O plano de Deus é que seamos felizes e que tenhamos o bem-estar que o Senhor preparou para nós. Nunca foi o plano do cielo que tuviéramos sofrimentos e enfermidades, pero por causa do pecado devemos aprender agora, então, como viver uma vida melhor, por causa que o pecado nos derrumbou da graça de Deus. Então, este programa está desenhado para que estudiemos a Bíblia e estudiemos o Espírito de Profecia, e agora estamos propondo estudar um pouquito, não muito, pero um pouquito, a base da medicina moderna, a medicina que está estudando o genoma humano ou a medicina epigenética. Assim que, mais allá de los genes, mais allá de la genética, há um programa em nós que nosso Criador colocou. Estamos mencionando que esta genética ou esta medicina não é condenação, é informação. Quer dizer, encontramos em nosso corpo mais do que condenação, encontramos informação. Pero isso já estava na Bíblia. Leímos com vocês o Salmo 139, que disse que o salmista estava maravilhado ao ver como Deus criou o ser humano de maneira tão formidável. Assim que alabamos ao Deus Criador, que é o maior científico do universo. O Senhor Jesus nos deu a vida, nos mantém a vida. Vamos orar, portanto, agradecer a nosso Padre. Senhor amado, graças porque nos das tu palavra, porque nos das a revelação de como, Senhor, devemos viver uma vida em abundância. Perdona onde falhamos, Senhor. Nos colocamos em tus manos esta hora. Pedimos tu bendição sobre mis hermanos que nos acompanham. Te lo pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, querido hermano, estamos hoje com o programa de 2 horas e vamos dar sequência a lo que já começamos há alguns programas atrás. Assim que queremos agradecer ao Senhor porque nos está dando este privilégio de poder estudar isto, porque miramos, como já mencionamos várias vezes, de que nós devemos relacionar a obra de saúde com a predicação de los 3 ángeles. É um mandato de Deus de que devemos harmonizar a profecia com o mensagem de saúde. Muito bem, hoje o tema, vamos dar sequência, pero antes de entrar em las diapositivas del PowerPoint, quisiera ler algo destes livros, porque a palavra de Deus tem um mensagem para nós. E começando com o livro de Efésios, em el livro de Efésios, capítulo 4, el versículo 22, encontramos uma cita muito bonita e apropriada para os temas que estamos trayendo. Vamos ler a palavra de Deus, Efésios, capítulo 4, el versículo 22, diz assim: enquanto a la passada maneira de viver, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. E dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amém. Dice a palavra de Deus, querido hermano, muito claro, de que devemos despojar-nos ou eliminar a roupa del viejo hombre. Dice aqui que este hombre, el viejo hombre, está viciado, está, como dice a Bíblia, conforme los deseos engañosos e, portanto, não devemos seguir este tipo de vida. Assim que a palavra de Deus é muito rica para ajudar-nos a entender que deve haver um cambio agora em nossa mentalidade. Hasta aqui eu estava para a satisfação da carne, satisfação de los antojos,
pero ahora el Señor me ordena a dejar para atrás este apetito pervertido, este hombre viciado, esta adoración al Dios ventre, como dice la palabra, y ahora entonces nos llama a vivir para honra y para gloria de Dios. Esta es la razón básica, es la razón prioritaria de la creación del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos criados para honra y gloria de Dios? Porque Dios es vida y a la vez que estamos sintonizados con Dios, tenemos vida. Rompendo esta relación con el Creador, estamos ahora en problemas porque vamos a perder la vida y es por eso que no tenemos salud. Entonces, mi querido hermano, religión significa religar. La palabra religión significa religar. Una vez que religamos con Dios, conectamos con Dios, otra vez vamos a tener vida. Pero no solamente vida espiritual, también involucra vida física. Es muy importante esto porque las iglesias no pueden entender ese punto de que el físico es importante para Dios, porque Dios quien creó el físico. Es Dios quien creó los órganos, Dios quien creó los sistemas, es Dios que quiere el hombre completo como Él crió. Por eso dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ese cuerpo tiene que ser limpio y nutrido para que pueda ser reparado. Limpio y nutrido, desintoxicar y alimentar el cuerpo. Esta es la razón de este programa, para que usted pueda tener esta vida en abundancia que el Señor nos promete. Entonces ahora mira lo que dice la palabra de Dios, esta revelación, el libro de la señora Elena White menciona consejos sobre el régimen alimenticio. Página 355 dice así: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Mira, el arte de sanar, quiere decir, sanar es un arte, hay que aprender. Y dice, pero hay una sola que el cielo aprueba. Entonces hay muchas maneras, como conocemos en el mundo, que se propone a curar el ser humano, ¿no? Ahí está la alopatía, ahí está todas las doctrinas budistas de otros lugares, como por decir, hay diversas medicinas, medicina caseira, medicina ayurvédica, medicina de tantos tipos diferentes de propuestas, ¿no? Pero aquí dice muy claro que solo hay una manera de curar que el cielo aprueba. Vamos ver cuáles son entonces. Sigue la lectura, dice: los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Ahora ponga atención, dice: el aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta milhares estão muriendo. Sin embargo, esses remédios estão passando de moda porque su uso hábil requiere trabalho que a gente não aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, eso es lo que nos estamos proponiendo en ese programa, ajudar-nos a entender de que quando abrimos a ventana, que entra aire puro, quando hacemos exercício, quando dormimos temprano, quando tomamos el agua, como Deus manda, agora podemos pedir sua bendição e Deus nos vai comunicar esta bendição como comunicou a seu povo em el passado. Então, mira, há muitas farmácias hoje, há muitos naturistas que estão propondo buenos produtos. Nós aqui não estamos em contra da medicina convencional, da medicina moderna, mas eu vou usar agora de la palavra, vou destacar a palavra que usa a sierva de Deus, hablando desses remédios. Diz assim, é a mesma página, 355, Consejos sobre o régimen alimentício, diz, el aire puro, el sol, mira que coisa bonita, la abstinência, el descanso, el ejercicio,
un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remédios. Claro que não há que explicar, porque já está dizendo. O que significa verdadeiro? São os que funcionam realmente, não? Assim que todos nós devemos conhecer esses remédios, que são os verdadeiros remédios, que em realidade são leis. Por dizer, quando obedecemos essas instruções, vamos ser bendecidos porque há leis aí. Por dizer, o ser humano requiere de dormir, é uma lei. O ser humano requiere de exercício, atividade, é uma lei. E uma vez que quebrantamos esta lei por não obedecer, por não querer fazer, vamos pagar as consequências. E uma vez que pecamos, porque eu estou muito seguro de que eu he falhado com Deus em algum momento, ou muitos momentos, e você também. Então, agora, o que devemos fazer? Mira que o mesmo capítulo, a página 357, diz assim: quando he violado as leis que Deus ha implantado em mi ser, agora habla de leis, não? Pero é o mesmo. Devo arrepentir-me e levar a cabo uma reforma. Querido hermano, eu lhe hago um chamado agora. A palavra de Deus diz assim em Hechos, capítulo 3, versículo 19: arrepenti-os. E agora aqui diz a serva de Deus, quando eu miro que não dormi temprano, que não tomei água, que não comi correto, que não hice exercício, aqui diz assim, quando quebrantamos essas leis, ou não obedecemos a essas regras, que são os verdadeiros remédios, devemos arrepentir-nos, pedir perdão a Deus. Senhor, he falhado, Senhor, he pecado, perdona-me. E agora devemos levar a cabo uma reforma. Que significa uma reforma? É o mesmo que Jesus falou ao que foi curado e que lo encontrou em el templo e disse assim: vete e não peques mais. Quer dizer, haga cambios para que, como dijo Jesus ao paralítico que havia sido curado, para que não te suceda algo pior. Quer dizer, Deus está disposto a ajudar-nos desde que uma vez estemos dispostos a obedecer-lhe, porque de que serve curar uma pessoa de cirrose hepática se ela al dia seguinte que esteja curada vai regressar a tomar seu álcool? Não há nenhum propósito em isso. Então diz assim: devemos agora pedir perdão e levar a cabo uma reforma. Seguimos leitura. E colocar-me em la condição mais favorável bajo el cuidado de los médicos que Deus ha provisto. El aire puro, el agua pura, la valiosa luz del sol, de propriedades curativas. Esses são os médicos que Deus colocou para curar-me. Esses são os médicos de Deus. Essas são as verdadeiras medicinas, aqui diz a sierva de Deus. Eu amo esses livros porque aqui está a luz, porque isto funciona. Se pudiera falar muito de como tenho mirado, como o Senhor levanta as pessoas. Ayer estava falando com uma pessoa, é um americano, ele tinha câncer, ou melhor, tinha câncer de próstata. A cada dia me estão chamando, vêm com nós outros à clínica pessoas com câncer. É muito triste ver como isto está em aumento, e este senhor não é um jovem, não é apenas um adulto, é um anciano. E ele me disse que sim, lhe gostaria de gravar um vídeo para dar seu testemunho, aunque habla inglês, mas podemos traduzi-lo. E ayer, então, me estava falando muito feliz de que seu chequeio saiu com um número assustador, porque ele tinha o número do PSA, do exame da próstata, que já estava mais de 7 e é peligroso. E a la vez agora o último exame que saiu depois de estar em los, por dizer, em los remédios de Deus, está 5.2 e ele está maravilhado, não apenas porque está em regressão, mas por causa de sua idade. É uma pessoa de 72 anos. Então, meu querido irmão, eu miro que isto funciona, funcionou em minha vida e pode funcionar em tu vida também, desde que estemos dispostos a, como disse São Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 22, a deixar el hombre viejo
que está viciado com desejos engañosos. Que seria isto? Quando nos antoja a pizza, quando nos antoja a carne, quando nos antoja o café, quando nos antoja o chocolate, e agora então nós estamos com esses desejos engañosos. Não podemos ser saludáveis desta maneira. Pero a la vez que obedecemos a Deus, renunciando a essas coisas e obedecendo ao Senhor, agora viene la bendição. Muito bem, então hoje vamos seguir com o tema. Apenas isso uma introdução espiritual, porque agora vamos estar falando mais de tratamentos e detalhes, pero sí é muito importante entender que quem cura, diz o livro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, é o Senhor Jesus. É o único ser do universo que pode ser assim: eu quitarei toda enfermidade de ti, porque eu sou Jeová, tu sanador. Assim, querido hermano, mi trabalho, mi obra en ese programa es presentar el médico de los médicos, el doctor de los doctores, el que puede curar no solamente la mente, no solamente las emociones, no solamente nuestra mente, pero también el cuerpo de manera que pueda ser glorificado. Entonces el tema de hoy, vamos a empezar, es el tema donde paramos la semana pasada, y entonces estamos estudiando la medicina epigenética y el cáncer. La medicina epigenética. ¿Qué quiere decir epi? Quiere decir sobre o más allá de la genética. Ya he explicado esto de que ahora debemos entender un poquito lo que es la medicina epigenética, porque ya se ha descubierto que el ser humano está formado por, ya se sabía, ¿no? Por los cromosomos que están ahí compuestos por el ADN o DNA, y ahora entonces se descubrió en el año 2003 el gene. Fue completado el día 14 de abril de 2003 el mapa del gene humano o del genoma humano. Y ahora el ser humano tiene conocimiento de la base de como Jesús crió el ser humano. Y desde este año 2003 para acá, se estão convirtiendo muitos científicos, muitos doutores que antes creiam em la evolução, pero agora que se descobriu o mapa do genoma humano, empiezam a descobrir que não há uma evolução, que não há, por dizer, lo que se creía de que venimos ou de uma explosão cósmica ou del mono por evolução, e sim que há um programa inteligente que cada célula é um desenho escrito com letras. Então, o corpo está formado por células, mais de um promédio de 100 trilhões de células, e cada célula em seu núcleo tem um programa, como a computadora que tenho aqui, que estou usando, ela tem um programa que me vai dar as condições de operar lo que é a imagem, o sonido, e portanto, de la mesma maneira, nós outros também, como os animais e as plantas, somos letras, e essas letras não podem, uma pessoa que pensa, que razona, tem que entender que as letras não podem aparecer assim por acaso. Seria muita tonteria pensar que tenho este livro, e este livro aqui, então, aconteceu que por acaso aqui está. Então, quando há letras, formam palavras, e as palavras vão formar os párrafos, e esses párrafos vão formar os capítulos, e os capítulos vão formar o livro. Então, entendemos, se há todo isto, é porque alguém está por detrás dessas letras, formando as palavras, colocando os pensamentos, que são as palavras, são pensamentos audíveis, e agora então se entende, se há um livro, há um escritor. E quando a ciência agora empieza a descobrir que o corpo humano são letras que formam essas bases e que vão formar o ADN, e que agora o ser humano é não somente genética, porque assim se pensava que era apenas a genética, pero agora se entende que há mais de lo que uma expressão de coloração de ojos, de altura, de piel. Agora há uma epigenética que é la parte emocional, la parte espiritual que está interactuando com a genética. Então, por isso mencionei que há muitos científicos que agora estão começando a crer em la criação. Empiezam a ler a Bíblia e ver que a Bíblia, então, já mencionava o que apenas agora a ciência vai começando a descobrir. Por que estou falando isso? Porque apenas é um princípio.
aunque desde o ano 2003 já se está estudando, pero todos eles mencionam que a genética, que é a Bíblia do corpo humano, é algo misterioso. E aqui tenho várias citas, onde em esses livros diz a sierva de Deus, muito claro, que o ser humano não pode compreender completamente o corpo humano. Isso é algo tremendo, porque antes já se sabia que não podemos entender a mente humana, pero agora viene a sierva de Deus e diz, tampouco não podemos entender nem a mente, muito menos o corpo humano. Pero agora a ciência empieza a descobrir por decir, princípio del conhecimento, pero este poquito que a ciência vai descobrindo nos ajuda a entender e a aceptar de maneira mais forte ou com mais segurança a palavra de Deus em nosso coração. Jesus dizia a São Tomás, bem-aventurado los que não me tocam e não me veem como usted, pero creem em mi poder. Assim que maravilhoso creer em la palavra de Deus, poder entender que esse universo tem dueño, que esse corpo tem dueño, e quando Jesus vino aqui, colocou a gente sentada e dizia assim, miren os pajaritos, miren as flores, quem criou todo isso? É o mesmo que cuida de nós outros, com mais razão devemos crer em nosso Padre Celestial. Agora, meu querido irmão, quando nós miramos a criação, que bonito, Jesus criou o ser humano em paraíso, Jesus criou o ser humano com o propósito de que fosse feliz, saudável, sano, pero que passa em nossos dias, como vivemos nós outros hoje? Quando miramos a vida moderna, é contraste exatamente ao revés, porque agora o que estamos vendo é que há poluição para todo lado, há contaminação para todo lado, há estresse para todo lado, há violência para todo lado, e isto então é exatamente ao contrário de lo que era o plano original para Adão e Eva. E com razão agora a gente não pode dormir, a gente tem problemas de ansiedade, tem medo, tem pânico, tem Alzheimer, tem Parkinson, tem miles problemas como transtornos bipolares e tantos problemas de origem mental e física. Por quê? Porque este planeta está maldecido. 3 maldições chegaram sobre este planeta. Uma em El Edén e outra quando saíram del Edén, porque um irmão matou a outro, e depois quando vino o dilúvio, a terceira maldição. Assim que este planeta está maldecido, meu querido irmão, e nós outros agora estamos em este lugar como lugar de condenação. A Bíblia chama este mundo de Egipto, de Babilônia, quer dizer que já não há solução, já não há medicina para esse planeta. Por isso em Apocalipse capítulo 14 diz assim, caiu Babilônia, quer dizer que já para este mundo já não há solução. O capítulo 24 de Isaías diz que a terra como cambaleia, como como borracho, se está pronta para cair, ¿no? Como borracho, quer dizer, a terra já não tem solução. Então, quando miramos em esta pantalla, miramos que por causa desta violência, por causa deste medo, por causa desta poluição, todos, mira a pantalla aí, a poluição, todos os dias, todos desarrollamos mais de 500.000 células cancerosas. El bebé, el niño, el anciano, el bueno, el malo, el rico, el pobre, el bonito, el feio, todos os dias estamos desarrollando células cancerosas. ¿Por qué? La poluição, la comida contaminada, el agua contaminada, las emociones negativas, el miedo, el vulcão, as catástrofes naturais, todas essas coisas nos põem então a ter uma mutação celular negativa. Então, agora o que estou aqui leyendo é que a parte de que temos as condições tão negativas, pero temos algo positivo. Quer dizer que temos este livro que diz assim, alegraos. Alegraos. E por que devemos alegrar-nos? A Bíblia diz alegraos porque Deus está preparando um lugar para você. O Senhor Jesus foi ao cielo a preparar mansões para nós outros. Então, nós outros podemos mirar como Adão e Eva, porque eles tiveram que sair del Edén.
Eles tiveram que enfrentar as condições que nós enfrentamos, pero eles foram invitados a mirar para o futuro e esperar o dia quando o Senhor nos ponga de la mesma maneira como colocou Adão e Eva allá em el huerto del Edén. Mira, querido hermano, esse é o plano que o Senhor tem para mim e para você. Quando miramos esta pantalla, miramos o aire limpo, a água limpia, a comida pura, a comida orgânica ou bio, não? Quando miramos este quadro, miramos que agora não há peleias, não há conflitos, não há guerra, não há morte, não há ódio, não há rencor. Esto é o que devemos sonhar, esto é o que devemos antecipar já a través de nossa meditação, quando leemos a Bíblia, quando leemos o Espírito de Profecia. O Senhor nos está preparando um hogar. Por isso leia Apocalipse capítulo 20, capítulo 21, novos cielos, nova terra. Esto nos llena, como disse o profeta, nos abre uma porta de esperança. E se temos amor, se temos fé e temos esperança, essas três coisas, então isso nos vai desviar del caminho, como miramos na pantalla anterior, quando mais miramos violência, quando mais miramos poluição, quando mais andamos em medo, em pavor, em pânico, escutando as notícias. Pero agora temos um mundo de esperança, uma fé, o amor de Deus para cambiar nossa realidade. E você vai dizer, pastor, ¿y qué tem a ver isso com câncer? Sim, exatamente isso. Quando você tem fé, amor e esperança, a célula, de la mesma maneira que a mente, que as neuronas, vão receber um mensagem positivo. E agora estamos mirando como o estudo da medicina epigenética está relacionando essas coisas de uma maneira como eu nunca pensava que se pudiera ser, a não ser em la Bíblia e em el Espírito de Profecia. Pero hoje a ciência está abrindo os olhos de que se essas coisas são reais, são verdadeiras, quando há amor, quando há esperança, quando há fé, então o corpo vai reaccionar de maneira positiva. Pero a la vez, como miramos, quando há medo, quando há pavor, quando há esse temor constante, quando há puro negativismo, então as células, de la mesma maneira, vão responder de maneira negativa. Por isso mencionamos, a diário nós desenvolvemos 500.000 células cancerosas. Há que desesperar? Não. Não há que desesperar, porque a nós os pecadores, nos foi prometida uma ajuda. Pero agora temos que cuidar-nos, porque por dizer, quando vamos a um chequeio, e agora nos põe a hacer um raio-x. que é o raio-x? Que passa com o raio-x? Bueno, quando nos colocamos aí você mira, não se sente nada. O doutor nos põe aí a um local e ele de repente, depois que nos põe devido local, desaparece e vai por detrás de uma máquina, se protege e aí nomás escuchamos o botão que se prende e é todo, não nos passa nada. Pero aunque não sentimos nada, adentro de nós outros, a nível celular, foi cambiada a estrutura, quem sabe, de centenas ou miles de células. Assim, querido irmão, nós hoje estamos expostos a diferentes tipos de transformações a nível celular, de la que nem podemos imaginar, porque não se sente nada. Como você está mirando, se você vai fazer um raio-x, aí você está parado e o doutor vai lá e diz, ok, está listo, você vai à casa, mas você não sente nada. Pero adentro, a nível celular, há cambios genéticos. Em el programa passado, mencionei sobre a piel, como esses oncogenes, que são chamados, eles operam e de maneira a provocar o que al princípio é um quiste, é um tumor benigno, pero que a la larga vai transformar-se em um tumor maligno. Então, meu querido irmão, nós temos que entender que a diário nós estamos enfrentando essa guerra. Pero podemos dizer, bueno, eu não sei de nada, eu não entendo nada disso e que hago? Claro que você não tem que preocupar-se se agora vai comer os dedos desesperado. Não tem que estar assim, porque a Bíblia diz assim, confiem em el Senhor, espera em Ele, e Ele hará. Quer dizer, nossa parte é confiar em Deus, pero confiar em Deus
não é uma teoria, apenas um abstrato. Confiar em Deus é obedecer-lhe. Há uma grande diferença, há grande abismo entre fé e presunção. A fé é operativa, a fé não é abstrata. A la vez, presunção, sí. A presunção é ir em contra da vontade de Deus. Então, por que estou mencionando isso? Porque muitos comem carne de cerdo e dizem assim, eu tenho fé que não me vai passar nada. Pero quando tu fé está em desarmonia com a revelação, então seguro que você não tem fé, tem presunção. E não importa quantos argumentos use, diz, não, a oração santifica todo, que o Antigo Testamento, que o Novo Testamento, o Senhor é o maior científico do mundo, e quando Deus nos dá ordens, quando Deus nos dá mandamentos, é porque Ele nos quer guardar de um mal futuro para prevenir que caigamos na trampa do maligno. Por isso, meu querido irmão, temos que ler a Bíblia, temos que ler esses livros do Espírito de Profecia, porque aí está a luz. Antes que nasciéramos, Deus já havia dado luz para que pudiéramos ser livres desses peligros, dessas trampas que estamos vivendo nesse último tempo. E eu he mencionado aqui diversas vezes que no livro de Mateus, capítulo 24, temos vários textos que dizem assim, cuidado que nadie os engane. O versículo 4 de Mateus 24, o versículo 5 de Mateus 24, o versículo 11 de Mateus 24, o versículo 24 do capítulo 24 diz, engaños, incluso, se possível, enganar hasta os próprios elegidos de Deus. E eu he mencionado de que os grandes enganos desse tempo é a vida financeira, as trampas de las deudas e a la vez a saúde. Em la saúde, a maioria estão nessa trampa, incluindo pastores, incluindo líderes da igreja que não podem discernir o peligro em que estamos vivendo por não obedecer a la palavra de Deus. Eu estava dando uma campanha em el estado de Texas, em Estados Unidos. Então salimos tarde de la noite, quando terminamos toda a programação, e havia um pastor de alto rango de la organização, não vou mencionar porque não é o propósito. Pero então, quando terminamos a programação, como às 10 de la noite, e me dijo o pastor, vamos a comer. E então eu pensei, já é tarde, pero lo acompanhei a um restaurante e fomos 3 pastores, eu e 2 pastores, o pastor local, distrital e este outro pastor de alto rango da organização. E chegando allá, pensei, agora que hago aqui esta hora da noite? Então eu perguntei se havia algum jugo natural e então me trajeron jugo de laranja. E a la vez eles buscaram o menú e começaram a buscar e buscar hasta que ordenaram o mais pesado que havia, incluindo carne, a las 10 de la noite. E eu pensei, Senhor, tenha misericórdia de nós outros, pero por que temos tanta luz, tanta sabedoria, tanto conhecimento, não sabedoria, não, tanto conhecimento, e não obedecemos? Isto não é fé, essa é presunção de que se eu tenho a luz e não obedeço a luz, pero me aventuro a desobedecer, pero disse, não, pero Deus me vai guardar, eu orei e Deus me vai guardar. Pero como Deus me vai guardar quando Ele já me alertou do peligro e agora eu estou em desobediência e em rebelião, como Deus me vai guardar? Agora entendo por que disse a sierva de Deus que esse tipo de pastor, entre comillas, é uma trampa para a igreja, porque a la vez que nós profanamos o lugar santo, que é o estômago, o lugar santíssimo também estará profanado. E a la vez de predicar a verdade presente, vamos estar aí alimentando a gente com filosofias humanas, com teorias humanas, e não damos o alimento espiritual que a igreja espera em esta hora. Mi querido hermano, você por seguro que já ha entendido que não estamos para atacar a nadie, nem falar mal de nadie, pero lo que estou falando é uma crítica construtiva de que devemos obedecer a palavra de Deus. É tempo de la igreja despertar, é tempo de las vírgenes despertarem e agora começarem esta reforma que apenas leí aqui em este livro, Conselhos sobre o régimen alimentício. Primeiro devo arrepentir-me, Senhor, eu he pecado, eu he falhado, pero a la vez agora começar a reforma para que o Senhor nos pueda bendecir.
Eu fui a uma igreja há pouco tempo e o pastor estava com cara de limão porque ele estava enojado porque a diretiva da igreja pressionou para invitar-me. E a la vez, quando empecé as predicações, ele estava em contra, ele estava enojado, se mirava em sua cara de que ele não levantava a cabeça, assim estava todo o tempo mirando ao piso, porque estava eu predicando aí em seu púlpito sobre saúde. Pero quando foi o dia sábado, ele tomou o micrófono e vino adelante e falou à igreja. Falou assim: hermanos, eu vim hoje aqui pedir perdão à congregação, pero primeiro quero pedir perdão a Deus, porque antes que o pastor Souza viniera aqui, eu estava em contra este mensagem. Pensava que era outro fanático traindo esta doutrina de condenação. Pero hoje, estudando as profecias esta semana, mirando o bonito que Deus está planeando para nós outros, eu quero pedir perdão a Deus, porque não he predicado este mensagem, porque eu não he vivido este mensagem. E falou assim: eu pido perdão também a minha família, porque meu filho está enfermo. Agora é adulto, pero desde sua niñez, eu por não seguir esta doutrina, lo tenho enfermo. Pido perdão a minha família e pido perdão a la congregação, porque eu sou um mau exemplo, pero por la gracia de Deus quero cambiar. E hermanos, eu estava sentado aí, pero dando glórias a meu Deus, dando glórias a meu Senhor, porque uma virgem que estava adormecida se está despertando. Glória a Deus. Há que ler, há que estudar, não há que fazer o prejuízo, não, porque alguns são fanáticos. Há que estudar este mensagem. El Satanás nos quer manter os extremos. A um extremo é evitar todo e fazer de todo mal, e ao outro extremo ir ao fanatismo. Assim que o Senhor nos está chamando, porque o Senhor nos quer ajudar como persona, como família e também como igreja. Agora, meu querido irmão, miramos que é o câncer. Por dizer, temos medo do câncer, temos medo desta palavra, pero não há que assustar-se, porque nós outros somos criados por alguém que entende disto, que sabe como reparar isto. Vamos mirar na pantalla. Então, aí temos um gene que está em uma sequência normal. Aí atrás, você mira que está a célula, aí está o núcleo da célula, e aí está, por dizer, a sequência de genes, são 24.000 em cada cromossomos, 24.000 genes. E a la vez que esse gene está em ordem, está conforme o programa de Deus, a sequência é normal. Então, vai haver uma réplica desta célula, uma duplicação dessa célula, e assim sigue o programa ou o plano de Deus. Pero a la vez que este gene, por alguma razão, queda alterado, você mira ao lado, então vamos ter a coloração roja, um gene alterado, talvez porque não dormi correto, não dormi o suficiente, não hice exercício, ou quem sabe porque estou com ódio de alguma pessoa. Agora o que vai passar? Este gene está alterado e, a la vez de ser replicado ou duplicado essa célula, agora vai ser uma cópia. Então vamos ver a outra pantalla o que vai passar. É por isso, se entendemos isto, cada dia devemos arrepentir-nos, cada dia devemos venir ao Senhor, cada dia devemos regressar e começar outra vez esta reforma pró-saúde. Então, vamos pôr na pantalla, aí está o outro gene, quando agora já não está um gene alterado, temos 2 genes alterados, e atrás você mira que há uma réplica, há uma multiplicação das células, e a la vez que começamos com esse processo de degeneração. Por quê? Porque aí colocamos na pantalla, vêm problemas de intemperância, vêm problemas de enojo, peleias, conflito, divórcio, estresse, medo, depressão, todas essas coisas. A la vez, agora, esta mutação, mira o que passa atrás, a célula está mutando de maneira irregular. E agora vem, então, o que decimos, aí está escrito, que é o tumor maligno. Querido hermano, esse é um processo. É um processo, e a la vez quando entramos em el camino de la maldición, como diz o livro de Provérbios, la enfermidade, não, o sofrimento nunca vem sem causa, a ruína nunca vem sem causa, tem uma causa, tem uma razão, e esta razão é desobedecer a Deus. E agora vem estágio número 1, estágio número 2, estágio número 3, estágio final, número 4, e aí está a vida, então, como disse o profeta Isaías,
em dolores sereis sepultados, vamos arrastrando na existência miserável e vamos a la sepultura. E mi querido hermano, esto não é questão de ter conhecimentos científicos, porque os próprios doutores têm câncer, os próprios científicos têm câncer, os próprios científicos vão à sepultura dessa maneira. A questão aqui não é solamente conhecimento, é obedecer a Deus. Porque a la vez, eu coloquei em la charla passada, não é solamente a alimentação. Claro que a alimentação juega um papel muito importante, mas involucra as emoções também, a parte do exercício. E falando das emoções, eu coloquei já esta pesquisa que foi feita em uma universidade de Israel, que as mulheres que estão expostas a uma vida de eventos negativos estão mais em probabilidade de ter câncer de seno. E por que estou trayendo essa pantalla outra vez? Porque eu quisiera falar um pouquinho de esto agora com mais detalhes, porque hoje temos 2 horas de programa. Por dizer, quando temos câncer em los pulmones, quando há câncer em el colon, em el estômago, em el hígado, em los riñones, todas essas partes estão em contato com algo que vem de afuera, com o meio, com o ambiente externo, quer dizer, a comida, o aire, todo isso. Mas quando falamos de câncer de mama, é algo interessante, os científicos quedam sem explicação, porque a mama não tem contato com o ambiente externo, como tem o estômago, como tem os pulmões. Então, por que se tem câncer de mama? Quisiera falar um pouquinho sobre isto, porque nós agora vemos um aumento muito grande, porque a charla passada coloquei a gráfica, hoje não la puse outra vez, por não estar repetindo, mas colocamos em la gráfica que esses cânceres de próstata e mama e pulmões estão em el tope da lista. Então, por que o câncer de mama está em el tope da lista se não há um contato com o meio externo? Então, aí é onde devemos estudar o que já estava em el livro de Levíticos. Levíticos capítulo 7, também capítulo 17, menciona que a vida está em la sangre. Então, a mama, aunque não tem contato com o meio externo, como os pulmões, o colo, o estômago, pero a sangre alimenta a la mama. E a la vez a mama está relacionada a uma hormona chamada oxitocina. Por seguro que já em alguns videos atrás ou programas atrás, falei um pouco desta hormona. Se disse que é a hormona do amor, oxitocina. Então, se miramos que a mama tem doble função. A primeira, que é a mais mencionada, é a função de sobrevivência. Por dizer, nascemos e agora temos que mamar. Assim criou o Senhor Deus a mulher. Por isso se disse que o cromossomo que define a mulher, que é XX, é muito complicado ou muito completo, podemos dizer, porque Deus está cuidando da mulher de uma maneira especial, mais allá de lo que podemos pensar os varones, os homens. Isso é bonito quando estudamos isso, me encanta isso, porque, por dizer, o homem é o cromossomo 23 XY. A mulher é o cromossomo 23 quando combina XX, quer dizer, o homem é um cromossomo muito sencillo, é muito, por dizer, sem significado comparando com o cromossomo da mulher. E mira que a mulher tem então um cuidado especial do Criador em la criação, porque Deus colocou em la genética de las senhoras algo que não está em la genética do homem. Por dizer, o homem temos las vías de eliminación para mantener la vida, para eliminar toxinas, para eliminar el mugrero del cuerpo. El hombre tiene el colon, tiene los riñones, tiene la piel, tiene el hígado, tiene los pulmones y es todo. Pero la mujer, aparte de tener todo eso que son vías de eliminación, la mujer tiene el útero, que el hombre no tiene. Entonces el útero es una vía de eliminación, pero no como la que está en el hombre. El útero es una vía de eliminación mensual que lhe dá à mulher condições de eliminar a sangre impura que não está sendo usada para a ovulação, que não foi fertilizado. Mensualmente a mulher tem esta desintoxicação especial que o homem não tem.
Então agora aí entra a oxitocina. É a hormona do amor. Porque a la vez que a mulher está embaraçada, aqueles óvulos agora estão fertilizados, o espermatozoide pode entrar, e agora este óvulo cai em el útero, agora empieza esse processo de transformação em el cuerpo de la mujer, que é algo que é fantástico, é maravilhoso, não? Agora esse processo, então, le prepara ao cuerpo de la mujer los senos para amamentar. E isso é algo fantástico, esse contato da mamá, quando a criatura nasce, esse primeiro contato, agora vai a venir o calostro, agora vai venir a leite, e esse é o plano que Jesus criou para o ser humano. Isso não é nada novo, isso está sentado desde o Edém, quando Deus criou a mulher para ter toda essa transformação de hormonas. Então agora a mulher tem esse prazer de amamentar, e é por isso que há tantas mulheres com câncer de mama, porque nunca amamentaram. Então, mira, se a mulher amamenta, hoje já não é novidade, isso já não é nada novo. Se a mulher amamenta, ela tem um prazer, uma satisfação, uma alegria tão grande ao dar de ela mesma para essa criatura. Por isso que disse a Bíblia em Isaías 49:15, aunque su mamá te dejare, eu jamás te dejarei. Quer dizer, Deus está colocando esta mulher, não, a um ponto, a um nível tão alto de amor que hasta se compara com o próprio Deus. Disse, aunque su mamá te dejare, eu jamás te dejarei. Quer dizer que a mulher está muito mais arriba em el plan de amor do que o varón. O varón, por decir, hasta a vezes decimos que somos como perro, ¿no? Se tem placer, aí estamos, se não há placer, já nos vamos. Pero a mulher não, a mulher, ela tem um compromisso, ela tem um amor, esta mulher. E por isso Maria, em la Bíblia, sofreu muito, disse que uma espada traspassaria seu coração, porque esta mamá viu seu filho aí colgado na cruz. Quer dizer, o amor de la mamá, não importa se seu filho está na cárcel, se é adulto, se é um bebê, se é um ninho, ela o ama, é parte de seu corpo, ela o amamentou. Então, esta hormona, a hormona oxitocina, é uma hormona tremenda, é a hormona do amor. Então, agora esta mamá le vai transferir a esta criatura a leite, os nutrientes que passam por seu corpo, que vai ser transferido a esta criatura e que vai garantizar a raça humana para o futuro. Esse é o plano de Deus, é algo maravilhoso. Então, a oxitocina é uma hormona de prazer, é uma hormona, por dizer, não podemos comparar isso, mas Deus tinha prazer em criar o homem, Deus tinha prazer em ver essa criatura agora caminhando, depois aí andando com os animais, pura alegria, pura felicidade. E este prazer e esta alegria agora é colocado em el cuerpo de la mamá, quando mira essa criatura que se vai desarrollando, quando amamenta, quando empieza a tomar corpo. Claro que os varones nomás podemos dizer isso porque leemos em los livros, pero a mulher siente este prazer, tiene esse prazer. Esta mulher desfruta esse prazer, tiene agora essa criatura aí mamando, e isso lhe dá alegria, isso lhe dá prazer. Vamos tentar colocar outra vez a diapositiva de esta pesquisa que foi feita em Israel. Já la havia leído, aí está, mira, aí diz assim que as mulheres que estão expostas a eventos negativos de sua vida estão em mais risco de contrair câncer de seno. E agora entendo que a ciência vai descobrindo o que já estava. Quer dizer, quando uma mulher está pura alegria, puro otimismo, pura felicidade, esta pesquisa disse claramente, ela não tem tanto risco de ter câncer de mama, aunque não tenha boa alimentação, aunque tenha outros fatores de risco, pero isto diminui a condição da mulher para que esteja com o câncer de seno. É algo fantástico, algo maravilhoso. Então, miramos que esse prazer do contato com a criatura é algo importantíssimo, não somente para a criatura que necessita leite, necessita amor, necessita calor, mas para a mulher também. E quando hoje eu miro que muitas irmãs, por motivo de estética, não querem dar mamá ao bebê, hermanos, que tragédia é isto, porque para manter bonitos os senos que se vão a cair, com medo de que se vão cair todo para baixo, agora não quer dar de mamar à criatura. Lhe põe um biberón, lhe põe leite de soja, fórmulas de laboratórios, e a criatura já com seus problemas de saúde, porque pronto vai ter miles de problemas, porque a mamá quer resguardar-se de uma
aparência que não seja tão bonita e agora está em el peligro del cáncer de seno. Querida hermana, usted que conoce a alguna joven de la iglesia, menciona esto. Hay que amamentar, hay que disfrutar, es la alegría del Criador. Ahí está la hormona de la oxitocina, ahí está el placer de la mujer. Para eso crió Dios todo ese complejo, ¿no? Porque decimos que la mujer es muy complicada, pero es algo fantástico cómo funciona el cuerpo de la mujer, porque así Dios la crió con todo esse transtorno hormonal a cada fase, a cada etapa, não? Desde que empieza o processo de sua menstruação. Que coisa maravilhosa é ver como Deus é sábio, como Deus vai adelante, como Deus preparou todo perfeito, pero agora quando nos vemos puro câncer, puro problema, pura inflamação, puro dolor, porque nós nos descarriamos. Dice a palavra de Deus que o Senhor criou o homem recto, pero ele se metió em muitas confusões. Querida hermana, hoje le hablo al corazón a usted que é mulher. Não permita que você tenha um câncer por vanidade, não permita que você tenha um câncer por egoísmo, por querer manter a aparência do corpo. Disfruta el plan de Dios. Estar en la voluntad de Dios es el más hermoso que podamos tener de experiencia, de nos sentir útiles, de nos sentir dentro del plan del Criador. Así que esta pesquisa ahora está para que usted mire de que hay sí un fundamento en eso, de que debemos seguir el plan del Criador. Pero sí vamos a otro punto importante, porque no quisiera quedar aquí. Hay otro punto importante. La mujer fue criada para estar al lado de un hombre. Eso está, por decir muy claro en la Biblia, desde la primera página de la Biblia. Dios crió la mujer de la costilla de un hombre. No soy machista y tampoco no estoy aquí al movimiento de los hombres en contra de las mujeres, pero sí estoy hablando de la palabra de Dios. Y la mujer fue criada del hombre y ahora el hombre de la mujer. Así que no hay ningún mayor, ningún menor. Hay que seguir el plan de Dios. Entonces, un momento en que la mujer se entrega a este hombre, la mujer vive para este hombre, entonces es el momento de mayor satisfacción en su vida. ¿Por qué? Porque ahora la mujer se entrega y disfruta de manera completa, por la palabra ya entendemos, del orgasmo. ¿Y qué es el orgasmo? El orgasmo es una floración de esta química llamada oxitocina, que ya mencioné que la mujer tiene en el pecho. Entonces, por decir, este pecho que también es usado para dar de amamentar a la criatura, es instrumento de esta intimidad con su marido, con su esposo, dentro del plan de Dios. Entonces, a la vez que la mujer tiene esa sensación de entrega, de completa confianza, ella ahora se abre, ella tiene placer a que este hombre, su marido, su esposo, le toque en los pechos. Y eso produce una sensación de placer, de entrega, de felicidad, de confianza. Yo no quiero que olvide la pesquisa de Israel, de la universidad. Cuando la mujer está en esta relación con su marido, como es el plan original de Dios, todo funciona bien. Pero ahora el hombre se descarría, el hombre se va a un lado, ahora falló, tropezó, anduvo por otro lado y ahora la mujer no lo perdona, no puede perdonarle y por consecuencia de esto pone una pared, él ya no la toca, él ya no tiene acceso a su cuerpo. Entonces ahora esta barrera va a crear en la mujer, ponga atención, no estoy defendiendo al varón porque soy hombre, el hombre está mal, no estoy defendiendo al hombre. Pero lo que quiero que usted entienda es que esta mujer que ahora está en esa situación se va a colocar en un problema. Es la soledad. A la vez que la mujer está sola, que está en sus propios pensamientos, no disfruta esta alegría, no disfruta esta relación, no disfruta de la oxitocina más, porque rompió su relación con su hombre, porque él falló. Ahora, mi hermana, usted está en el riesgo de un cáncer. Tristeza, medo, como vai ser meu futuro, que vai ser de mim, então como vou pagar os bills, então não pode deixar o varão porque tem que pagar as contas, não se entrega mais a ele porque ele anduvo por outro lado, agora vem então o tumor. Querida hermana, a religião de Cristo não é solamente religião de aparência. A palavra de Deus quer poner
espiritualidade em nós outros, poner alegria, esta confiança em Deus. O perdão é o caminho. Eu não sei se seu marido ha falhado com você que me escuta, querida irmã, pero perdónale, perdónale em nome de Jesus, como Jesus nos perdona a nós outros. Não por amor tanto por amor a Ele, porque se Ele necessita também del perdão para que empiece outra vez, pero mais por amor a tu salud, porque se você tem este ódio em seu coração, porque seu marido la traicionou, porque seu marido foi com outra, porque seu marido brincou la cerca, não? Agora você está amargada, você está com este enojo dentro de tu coração, você já não tem lá oxitocina, você já não desfruta del placer, você já não desfruta de la bendição de Deus. Assim, querida irmã, eu lhe digo, para que nós outros podamos ser saludáveis, há que estar em el plan de Deus, há que perdonar como Jesus nos perdonou, há que amar como Jesus nos ama, e a la vez agora vamos regressar com esta bendição de Deus. Eu vou seguir falando um pouquinho mais sobre isso em outro momento que tenho, porque isso é importantíssimo de que nós outros tenhamos uma religião verdadeira, não de aparência. Entender que é amar, perdonar, é algo importantíssimo para a saúde da célula. Se você está com câncer, se você está com lupus, especialmente isto, busque entender onde em algum momento quedou algo que lhe está como na raiz de amargura, de tristeza, de traumas. Arranca isto de tu coração. Caia aos pés do Senhor para que Ele pueda limpiar tu coração e você pueda desfrutar de la verdadeira saúde. Hoje o Senhor quer fazer um milagro em nós outros. E para que tenhamos vida em abundância, devemos venir a los pés de Jesus e aprender que significa amar e perdonar. A la vez você vai desfrutar outra vez da alegria, outra vez da felicidade, outra vez do bem-estar que Deus colocou para nós outros. Vamos a um pequeno intervalo, já regressamos.